Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 27 a 36. Vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Evangelho de Lucas 6, a partir do verso 27 até o 36. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa levar também a túnica. Dá a todo que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amai os que vos amam, qual a recompensa, a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Pai querido, esteja nos abençoando mais uma vez, agora no estudo, na exposição da Tua Palavra, ó Deus. Cuide de nós, ó Deus, e que o nosso coração, dia a dia, possa aprender a amar, aprender a viver, ó Deus, um relacionamento com o Senhor e com o próximo. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso tempo está um pouco avançado, eu não vou ler todos os versículos aqui, nós temos muitos versículos, e nós vamos falar desse tema, um tema muito importante. Atos de amor. Nós sabemos como é difícil amar, como é difícil demonstrar amor. A falta de amor, ela tem uma história antiga, ela começa lá em Eva, em Adão, quando eles decidiram amar mais a si mesmo do que a Deus, atendendo a uma oferta da serpente, de Satanás, de satisfazer a si mesmo, mesmo que isso fosse algo que ofendesse, que desobedecesse a Deus. E como nós temos aprendido, a idolatria do eu é algo que nos acompanha, porque nós somos pecadores. Os problemas de relacionamento existem porque eu amo demais a mim mesmo. E se eu amo demais a mim mesmo, eu sou capaz de fazer algo que me beneficie, mesmo que isso venha ofender alguém. E às vezes até mesmo sem perceber, por estar priorizando o eu vou tomar atitudes que vão demonstrar falta de amor, falta de reconhecimento. Porque o amor é serviço, é o contrário do eu, do dar prazer para o eu. Então servir é algo difícil. E aí a gente chega num texto
que é mais difícil ainda, porque se é difícil amar o próximo, até no sentido daquele que a gente gosta, daquele que a gente convive, a gente tem dificuldade de relacionamento até com os nossos familiares. Quantas separações existem, quantos problemas de pais com filhos e etc. E aí vem um texto que fala: amar os vossos inimigos. Parece que a gente está lendo errado, né? Vou ler de novo aqui para ver se é isso mesmo. Fazei o bem aos que vos odeiam. Mas como? Como isso? Bendizei o que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. A gente percebe então que Jesus, que a palavra de Deus, ela tem uma contracultura. Enquanto a cultura do mundo é a cultura do eu, se me ofendeu, bateu, eu bato mesmo. A palavra de Deus, ela fala de amor. E um amor que não se limita ao amável, aquele que, entre aspas, é o bom, aquele que nós gostamos, mas a todas as pessoas, até mesmo os nossos inimigos. Amar o nosso próximo. A Bíblia explica um pouquinho sobre o que é o próximo. Nós lemos lá em Lucas 10, quando um intérprete da lei se levanta para colocar Jesus à prova, e ele fala, pergunta o que farei para herdar a vida eterna, e Jesus responde com uma outra pergunta, o que você acha que você tem que fazer? E aí ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, todas as tuas forças, entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: corretamente. E aí ele faz mais uma pergunta: quem é o meu próximo? Então nós não vamos aqui discorrer todo esse texto, é o texto da parábola do bom samaritano, quando passa um sacerdote, um levita, próximo a uma pessoa que estava caída, que foi assaltada, que estava ferida na estrada, e esse sacerdote, esse levita passam de largo, enquanto depois passa um samaritano, que não era tão bem aceito por estes, e esse samaritano cuida dele. E aí Jesus faz a pergunta para esse mestre da lei: quem foi o próximo? E ele responde: o que usou de misericórdia com ele. E a resposta de Jesus é: vai e procede tu de igual modo. Tenha misericórdia. De quem? Quem é o próximo? Aquele que estiver necessitado e próximo de você. Quem é o seu próximo? Seja ele amigo, inimigo, se ele estiver próximo de você, ele é seu próximo, ele deve ser amado. Romanos 13 diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo, ama o próximo, tem cumprido a lei. Quando você lê essa frase, a ninguém fiqueis devendo, aqui não está dizendo a ninguém bonzinho, a ninguém que você gosta, é a ninguém. Ninguém fiqueis devendo, exceto o amor. Mas pode dever o amor? Não, esse texto aqui ele tem uma forma que às vezes nós não compreendemos. O que ele explica, e nós já falamos aqui outras vezes aqui na igreja sobre esse versículo, é que a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, no sentido de que se eu devo um dinheiro, eu tenho uma dívida, eu devo pagar. Se eu tenho um compromisso com alguém, eu devo cumprir. Aí por que ele diz exceto o amor? Porque o amor é uma dívida que não se paga. Se eu devo um dinheiro para alguém e eu pago, eu já não tenho mais dívida. Mas do amor, todas as vezes que nós encontramos com alguém, qualquer que seja essa pessoa, nós temos uma dívida, o amor. Respeito. Você saiu na rua, você vai encontrar pessoas, e qual que é o seu dever? Respeitar, amar, tratar bem aquele que sorriu para você, para todos, até mesmo para aquele
que de alguma forma não te respeitou. Devemos amar o nosso próximo. Devemos assim estarmos seguindo este amor de Jesus. Efésios 4:32 diz: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aqui a gente vê o alto padrão. Eu devo perdoar como Cristo me perdoou. Como foi que Cristo me perdoou? Cristo me perdoou, nós ouvimos agora na pergunta, eu sou pecador, eu não mereço. Cristo me perdoou, eu ainda pecador. Eu não amava o Senhor, eu era inimigo do Senhor. Amar o seu inimigo, como Cristo também amou o seu inimigo, que éramos nós, inimigos de Deus. E ainda nesse como também, se a gente pensar em como, o que Jesus fez por nós por amor, Ele entregou a sua vida por nós. E às vezes a gente tem dificuldade de dar um lugar, né, numa fila para alguém, a gente tem dificuldade de dar alguma prioridade para alguém, de ter um pouquinho de paciência com alguém, não está nem dando a vida, está dando 1 minuto, meu tempo é precioso. Devemos amar. Lucas capítulo 6, verso 31 diz: como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Nós sabemos cuidar de nós. Eu disse há pouco, né, que nós temos esse chip aí do amor próprio, muitas vezes exagerado. Nós sabemos cuidar de nós mesmos, assim como nós cuidamos de nós mesmos. Nós também, assim como nós queremos ser bem tratados, nós devemos tratar os outros. Quando eu ofendo alguém, o que eu quero que essa pessoa faça? Que ela me perdoe? Que ela entenda que foi até apenas um equívoco, né? Eu não queria ter falado, eu não queria ter feito isso. Quando nós erramos contra alguém, nós queremos que essa pessoa não guarde rancor. Olha a explicação do texto: fazei assim também vós aos outros. Quando alguém te ferir, como você gostaria de ser tratado, é a forma que você tem que tratar. Se alguém me ofende, eu devo fazer como eu gostaria de ser tratado. Eu quero ser mal falado? Eu quero que alguém fale mal de mim? Eu também devo pensar da mesma forma. Eu não devo falar mal dessa pessoa, porque assim como eu gostaria de ser tratado, eu tenho que tratar o meu próximo. Lucas 6, 27. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Amai os vossos inimigos. Ainda na sequência, falando da mesma coisa, verso 29, ao que te bate uma face, oferece-lhe também a outra. Ao que te tirar a tua túnica, deixe-lhe levar também ao que te tirar a tua capa, deixe-lhe também levar a tua túnica. Dá tudo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Não revide. Essa é a ideia desse texto. Se alguém tirar algo que é seu, não revide. Amar, é doar-se. Até mesmo para o inimigo, para aquele que nos persegue. Então, irmãos, quando a gente pensa nessa mensagem, talvez você vai sair daqui pensando, agora até está fácil amar o amigo,
Porque se a lei ela é tão lá em cima, eu amar alguém que me persegue. Ou você pode estar dizendo, não, eu amo o meu amigo. Às vezes nós achamos que amamos as pessoas, que estamos tratando bem as pessoas. Mas, como nós somos negligentes e podemos melhorar nisso. Bendizei os que vos maldizem. Lucas 6, 28. Orai pelos que vos caluniam. Não difamar, mas bendizer. Como é fácil a gente difamar. Como é fácil a gente caluniar. Às vezes a gente chega num local e o nosso radar nem sempre é para as coisas boas. Estamos ali como se fosse um procurador de alguma coisa que a gente não gostou, de alguma coisa que não foi perfeita, de alguma coisa que precisasse melhorar. Isso é um pouco também dessa ideia do ego, né? É você chegar num lugar e colocar, olha como eu tenho mais sabedoria do que o outro, olha como eu sei que isso está errado. Nós não devemos fazer isso, nós devemos estar num lugar para adorar a Deus, para saber que nós estamos adorando com outros pecadores que não são perfeitos, mas quando há alguma coisa que não está bem conforme o nosso trato, né? Porque às vezes é a gente que acha que está errado, mas não está. Mesmo assim, nós devemos amar. Salmo 4 diz, não pequem ao permitir que a ira os controle, reflitam durante a noite, permaneçam em silêncio. Não der lugar no sentido de que a ira venha a controlar. Pelo contrário, nós temos que controlar essa ira. Irai-vos e não pequeis. Amar ao nosso próximo. Eu disse no início, quando a gente lê esse texto, aparentemente é um texto que parece que está errado, né? Amar inimigo, bendizer quem maldiz, fazei o bem aos que vos odeiam. Eu tenho que fazer o bem àquele que me ajuda, àquele que faz bem para mim. Mas sabe por que esse texto ele é diferente, é impactante? Porque esse texto é um dos textos que demonstram a diferença que existe entre o cristão verdadeiro e o não cristão, ou o homem do mundo, o homem que não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus, vive para si mesmo. Quem não conhece a Deus, o amor é troca de moeda, é uma moeda de troca, né? Na verdade. Eu vou servir quem pode me servir, ajudar quem pode me recompensar. Mas para nós não, o amor é um ato de obediência, como nós vimos na semana passada. É um mandamento do Senhor para nós. E ele é um diferencial, é uma marca de cristão. João 13,35 diz, se tiverdes amor uns aos outros, nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É o nosso testemunho, é a forma que nós vamos mostrar que nós amamos a Deus. Na sequência, aqui ainda em Lucas 6, a partir do verso 32, o texto que nós lemos no início, diz, se amais os que vos amam, qual a recompensa tendes? E aí ele vai falar, é isso, os publicanos, os pecadores, ou seja, até as pessoas do mundo fazem isso, até as pessoas que não conhecem fazem isso. Mas, se nós amamos, até mesmo o inimigo, se nós emprestamos, sem estar aguardando recompensa, e aí o texto diz, grande será o vosso galardão nos céus, sereis filho do Altíssimo, filhos do Altíssimo, sereis considerados filhos do Altíssimo. Ou seja, é o diferencial.
seremos reconhecidos como filhos de Deus. Se amarmos apenas aqueles que gostamos, nós fazemos igual ao mundo. Nós devemos ir além, devemos ser misericordiosos. Enquanto o mundo vive de uma forma, nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Isso é o que a palavra de Deus ensina para nós. E aí tem um texto em 2 Tessalonicenses 3, no verso 13, que diz: não vos canseis de fazer o bem. Às vezes a gente lê esse texto isolado, no sentido de uma motivação para trabalhar, para deixar de fazer o bem. Mas a ideia aqui está falando principalmente da bondade, do amor. E você já viu alguém falar: eu me cansei, eu já estou cansado dessa pessoa, já cansei de perdoar, já cansei de tolerar. E amor é o quê? É o bem, que nós não devemos nos cansar. Quanto mais nós precisarmos exercer 5, 6, 10, muitas vezes esse amor, por diversas vezes, nós estamos cumprindo o quê? Um mandamento bíblico, que devemos amar o nosso próximo. Quantas vezes? 7 vezes? Tem uma passagem curiosa que fala sobre isso, e aí a gente vai perceber, ou a gente pensa como o mundo de Lameque, ou a gente pensa como o mundo com Jesus. Jesus tirou essa passagem, os 70 vezes 7, lá de Gênesis 4, 23 e 24, quando Lameque está lá contando vantagens, que ele era um homem que se pisasse no pé dele, ele matava. Matei um homem porque ele me feriu, um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, porque lá uma passagem anterior fala, né, que aquele que ferisse Caim, ele ia 7 vezes seria vingado. Mas ele falou: não, Lameque, ele falando sobre a terceira pessoa, né? 70 vezes 7. E aí Jesus vem, né? Quando nós temos lá a passagem no Novo Testamento, em Mateus 18, verso 21 e 22, Pedro pergunta: quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Porque lá na questão da lei, na questão dos costumes, eles contavam até 3, por que tem que contar até 3, né? Contava até 3, passou do 3, larga a mão, né? Já perdoei demais. E aí ele é bonzinho, né? Fala 7 vezes, e o que Jesus falou para ele? 70 vezes 7. Isso não é literal, a ideia de um número grande é de não perder a conta de vezes, é perdoar, é amar, é seguir neste amor. Aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 70 vezes 7. O mundo pensa assim: se você fizer o mal contra mim, 70 vezes 7 vezes eu vou fazer. O meu ódio vai permanecer, enquanto você estiver vivo, eu vou tentar te fazer o mal. Eu já vi pessoas falando isso. Eu não sossego, isso não vai ficar assim, ele vai ter que pagar. A minha vida inteira eu vou dedicar para destruir a pessoa, e não é só em novela que acontece isso, não. Quando nós guardamos mal no coração, nós somos essa pessoa. Talvez não falamos assim, mas nós somos essa pessoa. Mas nós não devemos ser essa pessoa, devemos ser as pessoas de Jesus, que ama ao próximo, que serve ao próximo. Romanos 12, verso 9, diz que o amor deve ser sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amar, irmãos, é amar de verdade, não é tolerar, eu estou tolerando a pessoa, eu estou vivendo. Não, eu preciso amar, e se eu não estou amando, eu preciso me curar, eu preciso pedir que Deus coloque, tire do meu coração a tristeza, o ódio. Mas eu devo amar,
E quando a gente fala amar, irmãos, nós não estamos falando que você tem que levar para sua casa todo mundo, principalmente esses que você não se dá muito bem. Não é assim. Porque nós sabemos que a gente tem certas pessoas que nós convivemos melhor, que nós nos relacionamos melhor, que nós conversamos melhor. Isso é comum, a começar na nossa própria família. Você toma café da manhã, você janta com a pessoa da sua casa. Não é comum você ter uma pessoa que vai lá todo dia de manhã tomar café na sua casa, que não seja da sua família. Ou seja, esse nível de convivência, de ficar o tempo todo, de estar, isso aí é pessoal. Os amigos, a gente não tem tantos amigos assim. Nós podemos ter amigos, ser amigos de um e não de outro, nesse sentido, dessa convivência constante. Agora, nós temos e devemos, a ninguém fiqueis devendo exceto o amor, nós devemos o amor a todos. Então, se eu encontro com uma pessoa, seja ela quem for, mesmo não levando ela para minha casa, eu vou, enquanto estiver próximo dele, eu vou tratá-lo bem, eu vou viver bem, e aqui diz sem hipocrisia, vou viver bem. Amar é mais que tolerar. Eu já disse algumas vezes que o sorriso dura no máximo 3 segundos, 1, 2, 3, acabou. Se você demorou mais que isso, você já está falso já. É sorrir de foto, né? Tirou logo essa foto. Não ficamos assim, não existe isso. O sorriso que vem do coração, ele vem espontâneo, ele brilha o rosto, mas depois vai. Você não vai ficar olhando e sorrindo o tempo todo, né? Só se estiver muito apaixonado, né? Aí você fica lá assim, olhando. Mas amar de forma sincera, e não apenas com o tal do sorriso amarelo, né? Vamos terminando aqui, irmãos. Proferindo-vos em honra uns aos outros, ainda no texto de Romanos 12, 10. Depois fala 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não torneis mal a ninguém por mal, esforçai-vos por fazer o bem. Verso 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, a quantidade de versículos bíblicos, eu falei, a quantidade de versículos bíblicos que falam sobre amor, a gente ficaria aqui lendo aqui, vai fazer uma vigília. E eu estou falando só de textos relacionados a amar o inimigo. E tem muitos mais outros, que a gente vai ler em outras oportunidades na sequência dessa série. Versículo 19, Romanos 12, não vos vingueis a vós outros, amados, dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus sabe de todas as coisas. O mal não pode se vencer com o mal. O mal não pode ser vencido com a própria força, mas entregarmos nas mãos de Deus. O verso 21 diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O mal não pode vencer, mas o bem pode vencer o mal. O bem pode ser aquilo que vai nos dar a continuidade da vida. Que Deus assim nos abençoe. Possamos pedir para que o Senhor trate do nosso coração, porque o nosso coração é egoísta, nós pensamos em nós mesmos. Nós, quando chegamos perto de alguém, a primeira coisa que a gente pensa não é em que eu posso servi-lo, não. Na maioria das vezes o que essa pessoa poderia fazer por mim? Assim é o nosso coração. Mas que nós possamos pensar melhor, estar disponíveis. Quando chegar perto de alguém, o que será que essa pessoa, o que eu posso ajudar, o que eu posso tornar melhor a vida dessa pessoa? No mínimo, cumprimentar. E a gente tem dificuldade com isso, né? Eu mesmo, como pastor, às vezes estou preocupado aqui com as coisas de começar o culto. Hoje mesmo, eu fui lá, falei com o Márcio, tinha várias pessoas próximas. Depois que eu saí, eu falei, eu não cumprimentei nenhuma das pessoas ali. E depois fica, às vezes, no coração de alguém, nossa, o pastor passou aqui, nem olhou para a minha cara. Perdão, irmão. Nós temos que nos cuidar mais.
Nós devemos o amor às pessoas, nós devemos aquele sorriso, aqueles 3 segundos de sorriso às pessoas, nós devemos ser servos das pessoas. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esse momento, por esse tema que nós estamos estudando, vamos continuar a estudar, ó Deus, que os nossos atos sejam feitos com amor, ó Deus. A Bíblia fala, todos os nossos atos devem ser feitos com amor. E que o Senhor Deus esteja tratando do nosso coração, ó Deus, como é bom servir, como nós nos alegramos quando deixamos o egoísmo e percebemos que nós estamos servindo alguém, que nós estamos abençoando a vida de alguém, ó Deus. E que o Senhor Deus esteja assim nos fazendo amar, ó Deus, perdoar, até mesmo aquele que nós consideramos inimigo, ó Deus, porque é um mandamento da Tua palavra, ó Deus. Ó Pai amado, coloque no nosso coração este amor, tire de nós qualquer preocupação, qualquer coisa, que nós estejamos aprendendo a amar e perdoar, quantas vezes for necessário, ó Deus, para assim, ó Deus, sermos conhecidos como filhos do Senhor, darmos esse bom testemunho, não ser como o mundo, mas estarmos testemunhando da Tua palavra. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.